compartilhar uma palavra breve com você sobre o que nós estamos vivendo hoje. Para você, papai, parabéns por esse dia. Se você já tem algo a confessar para o Senhor, que você comeu demais hoje, já pode confessar, dizer, né? Quem comeu muito aí hoje, já pode pedir perdão ao Senhor junto comigo. Mas estou muito feliz de estar com você nesse culto abençoado. A gente vai falar sobre o espírito de orfandade. Nunca se viu uma nação tão órfã de pais vivos. Isso quer dizer que, na verdade, Deus deixou para nós algo muito especial, muito importante, que é a paternidade. Mas a bem da verdade é que, por causa da negligência, às vezes, nossa, de entender isso na prática, não só de receber a paternidade do pai, como de exercer a paternidade com nossos filhos, seja eles espirituais ou filhos biológicos, mas muitas vezes não estamos conseguindo cumprir essa missão com excelência naquilo que Deus espera de nós quanto paternidade. A bem da verdade é que a nossa nação tem sido uma nação órfã de pais vivos, órfãos, pais que abandonaram seus filhos, pais que rejeitaram seus filhos, pais que negligenciaram seus filhos, pais que estão ausentes. A gente está na geração de tela, onde pais que trabalham demais, filhos que estão enfurnados em tela, muitas vezes focados em redes sociais e jogos e tal. E a gente está vendo uma geração de filhos crescendo doentes, distantes, sem entender. Os pais estão terceirizando a educação dos filhos, jogando para a escola, e a escola joga para os pais, e cada um joga para um lado, e muitas vezes a gente não está conseguindo ver filhos crescendo com base sólida, entendendo quem é Deus, entendendo a sua missão, entendendo o seu propósito, enfim, e assim por diante. Então, a orfandade no contexto biológico, você já entende. Agora, a orfandade no contexto espiritual está relacionada a essa paternidade, que está disponível para todos nós, e muitas vezes a gente não está conseguindo usufruir disso. E qual que é a relevância disso? A relevância é que essa orfandade gera em nós filhos inseguros, filhos com baixa autoestima, filhos que não conseguem se relacionar com ninguém. Tem pessoas que não conseguem viver o casamento porque não conseguem confiar que é amado por alguém, porque nunca se sentiu amado. Tem gente que foi tão rejeitado pela família que hoje não consegue acreditar que alguém possa realmente se importar com ela de verdade. Então nós estamos diante de pessoas com depressão, pessoas com ansiedade, pessoas com doenças psicossomáticas, por conta dessa falta de base estrutural, dessa base familiar espiritual, essa estrutura espiritual. E nós temos visto filhos doentes emocionalmente, doentes fisicamente e doentes espiritualmente. Quem concorda comigo que faz sentido? Estou falando assim, não. Então, como que a gente lida com isso? A primeira pergunta que eu tenho para você é: quem é Deus? Quem é Deus? Não sei se você já parou para pensar nessa pergunta, mas a maneira que você responde essa pergunta sobre quem você vê como Deus significa o que você pode ser e alcançar em Deus. Por exemplo, qual é a melhor definição de quem é Deus? Você pode responder para mim, quem é Deus para você? Vamos lá, gente. Quem é Deus para você? Sabe o que Jesus falou? Que Deus é o Abba Pai. Ele se comunicava com Deus como Abba Pai. Abba no hebraico significa aquela criança que está aprendendo a falar papai. Ela fala papá, papá, papá. Criancinha, aprendendo a falar papai. É assim que Jesus se comunicava com Deus, o Abba Pai. Ele é o seu paizinho, ele é o seu pai de amor. Ele é aquele que cuida, aquele que te ampara, aquele que te protege, aquele que te guia, aquele que te fortalece. Se você crê nisso, diz amém, aleluia, glória a Deus, qualquer coisa. Você vai pregar junto comigo hoje, amém? Então eu quero junto com você, junto comigo aqui. Então, se Deus é seu pai, tudo muda, meu irmão. Sabe por quê? Você sabe de onde você veio, você sabe a sua origem, você sabe o que Deus espera de você, você sabe o que Deus sonha para você, porque Ele é o seu pai protetor, aquele que cuida, aquele que ampara. Só que o nosso grande dilema da paternidade é que a maneira como a gente vê o nosso pai biológico é a maneira que a gente transfere para Deus. Esse é o grande dilema. Então, se você não teve experiências boas com seu pai, ou se você não teve uma boa referência espiritual do seu pai, você, quando fala a palavra pai, Deus pai, ainda assim você associa.
É como alguém, vamos lá, você já teve um sócio, você investiu tudo que tinha, investiu dinheiro, investiu recurso, sonhou com aquele projeto, investiu tempo, dia e noite, de repente, depois de 2, 3 anos daquele projeto, você descobre que aquele seu sócio te roubou. O nome daquele sócio era Augusto, tá? Pejorativo aqui, Augusto. Ele te roubou. Passou um tempo, você ficou sem nada, só com a roupa do corpo. Sabe o que acontece? Passou 3, 6 meses, aparece um outro cara para fazer uma sociedade com você, chamado Augusto. E aí, o que você pensa? Hein? Tem coragem ou não? Tem coragem ou não? Fala a verdade. Você vai ficar cheio de medo, não é assim? Então, é assim que a gente faz com Deus. A gente transfere a paternidade. Aquilo que a gente viveu, que talvez não foi tão bom, a gente transfere para Deus. E a verdade é que a paternidade de Deus é tão especial, tão profunda, tão intensa, tão amorosa, que é um desafio para nós entender a essência, o quanto nós podemos usufruir dessa paternidade. Está disponível para mim e para você. Quem recebe isso, amém? É sobre isso. Então, Ele é o nosso Abba Pai. E eu creio, Malaquias falou algo muito interessante. Ele disse assim, nos últimos dias, ele diz assim, nos últimos dias vai ser derramado o espírito de Elias. O que é o espírito de Elias? Ele vai converter os pais aos filhos e os filhos aos pais. O espírito de Elias significa um espírito de paternidade, onde a gente vai entender na essência o que significa essa paternidade, esse cuidado, esse amparo, essa paternidade espiritual. Aí você fala, mas por que ele disse Elias? Porque Elias foi o único profeta do Antigo Testamento que teve um filho espiritual que foi mais longe que ele, que foi mais que ele. Elias realizou 14 milagres, Eliseu realizou 28 milagres. Quem crê que você vai mais longe que seu pai? Você vai mais longe? Quem crê? Fala a verdade, você crê ou não crê? Agora, quem crê que seus filhos vão muito mais longe que você? Que vão o dobro, vão 3 vezes mais, que vão 4 vezes mais. Você crê nisso? Aleluia, glória a Deus. Qualquer barulho aí, faz aí para me ajudar. Você precisa profetizar, meus filhos vão mais longe do que eu. Vão muito mais longe. É isso que eu declaro sobre a vida dos meus discípulos todos os dias. Agradeço ao William pelo carinho, pelo amor. E eu quero declarar que ele vai muito mais longe que eu, em nome de Jesus. E cada um que está aqui vai muito mais longe, em nome de Jesus. Por quê? Porque essa é a diferença de legado para herança. Essa é a diferença. Herança é algo que você dá para alguém, você deixa para alguém. Legado está dentro de alguém. Legado está aqui dentro. Você constrói filhos mais fortes, que conhecem a Deus de perto, que vão mais longe. Então, a maneira como você vê a paternidade de Deus é a maneira como você se enxerga aqui na terra. Vamos dizer isso. Fala para o irmão do lado, a maneira como você vê a paternidade de Deus, fala para ele. É a maneira como você se enxerga aqui na terra. É sobre isso. Se você não consegue enxergar Deus como seu paizinho, protetor, guia, na essência, na profundidade, você não vai conseguir, você vai se ver sempre alguém inseguro, limitado, com dificuldade de se relacionar com as pessoas, que não tem um destino específico, alguém que não se sente deslocado, alguém que tem uma carência emocional constante, que carece de elogio o tempo todo, porque é inseguro. Por quê? Porque ainda não conseguiu experimentar essa paternidade na essência. Eu vi histórias de pastores que foram rejeitados pelos seus pais, que não tiveram o mínimo de afeto, o mínimo de amor, que não tiveram apoio, que ninguém investiu nos estudos dele, que ninguém apoiou financeiramente, que morou em orfanato. Mas quando descobriu o amor de Deus Pai, do seu Abba Pai, foi suficiente para que pudesse entender que alguém, que pode uma mãe abandonar um filho, mas Deus jamais nos abandona. E ele entendeu esse amor, ele usufruiu desse amor, ele enxergou que alguém investiu nele, que alguém acreditava nele, que alguém não desistiu dele, que alguém tinha ações muito maiores do que ele tinha para ele. Quantos creem nisso de verdade? Então, meu irmão, toma posse disso hoje. Sabe naquele momento de angústia e tristeza? Lembra que tem um Deus que não chega atrasado. Lembra que o teu Abba Pai, Ele está contigo, e está te guardando, te protegendo, te guiando. Em cada momento, Ele não te desampara. Fala para os irmãos assim, o teu Abba Pai não te desampara. Fala para ele, não te desampara.
não te desampara. Então, por que é difícil lidar com isso? Primeiro, porque falta modelos saudáveis para nós. Às vezes a gente não consegue ter referência de verdade. Segundo, são traumas e feridas profundas que nós vivemos, que vão marcando a gente. E que às vezes tudo que você precisava era de alguém perto, próximo, para te dar um abraço, para te dar uma palavra, para te proteger. E não tinha ninguém naquele momento. É compreensível isso. Ou então, o que faltou para nós foi ensino, discipulado, cuidado, referência. Então, eu queria dizer uma coisa para os pais aqui. Quem é pai, levanta a mão de novo. Pai, sabe qual é a sua maior missão nessa terra? Representar a paternidade de Deus para seus filhos. Quem crê nessa palavra? A sua maior missão, pai, é representar a paternidade de Deus para os seus filhos. Sabe o que seus filhos vão pensar acerca de Deus? De acordo com a referência de pai que você é. E é uma missão difícil, árdua. Porque a gente precisa demonstrar para eles o que é o amor de Deus. Demonstrar para eles o que é o perdão de Deus. Demonstrar para eles o que é o cuidado de Deus. Demonstrar para eles o que é a intimidade com Deus. Porque pensa num Deus amoroso, que nos ama incondicionalmente. Então é sobre isso. Então como é que a gente lida com isso, pastor? Abra a sua Bíblia, primeiro livro de Timóteo, primeira carta a Timóteo, capítulo 1. A gente vai ver Paulo instruindo a Timóteo, que era o seu filho na fé, sobre algumas recomendações sobre a conduta dele, o comportamento dele, aquilo que ele podia receber de Deus, e a partir dessa paternidade que Paulo exerceu na vida de Timóteo, Timóteo podia enxergar um pouquinho da paternidade espiritual que ele tinha em Deus. Amém? Verso 1, quem achou diz amém? Quem achou diz amém? Amém. Vamos lá então. Verso 1, diz assim, capítulo 1, 1 Timóteo. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança, a Timóteo, verdadeiro filho na fé. Que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus e Pai de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam com você. Agora vamos pular para o verso 12. Verso 12. Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me fortaleceu e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que no passado era blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, pois fiz isso na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça do nosso Senhor, com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Essa palavra é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão me foi concedido misericórdia, para que em mim, que sou o principal pecador, Cristo Jesus pudesse mostrar a sua completa longanimidade, e eu servisse de modelo para todos os que hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória para todo sempre. Amém. Esta é a ademoestação que faço a você, meu filho Timóteo, segundo as profecias que anteriormente foram feitas a seu respeito, que firmado nelas você combata o bom combate. Repete comigo, bom combate. Mantendo a fé e a boa consciência. Isso aí, porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Diga amém, aleluia, glória a Deus. Que o Senhor fale conosco poderosamente nessa noite, em nome de Jesus, amém, amém. Timóteo, então, era o filho na fé do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, você sabe a história, ele era alguém que perseguia os cristãos, alguém que estava num caminho de ignorância, mas foi resgatado pelo Senhor, quando ele tem uma experiência com Jesus, e a partir disso ele tem um encontro com Deus, e agora ele se transforma no maior expoente do evangelho para os gentios.
Só que o apóstolo Paulo, ele não fez isso sozinho. O apóstolo Paulo só conseguiu alcançar as cidades em torno, cidades dos gentios, os lugares estratégicos para que o evangelho fosse proclamado no mundo inteiro, para que chegasse até nós hoje, porque ele formou novos discípulos. E esses discípulos, para Paulo, eram filhos na fé. Repete comigo, filhos na fé. Você tem uma missão de gerar filhos. Fala ao seu irmão assim, você tem a missão de gerar filhos. Você fala, mas eu não tenho filho biológico. Pois é, mas você tem uma missão de gerar filhos espirituais. Fala para ele, você tem uma missão de gerar filhos espirituais. Paulo entendeu isso. E aqui a gente vê ele orientando Timóteo. E Paulo entendeu que Timóteo tinha a missão de dirigir a igreja de Éfeso. Uma igreja com alguns problemas, alguns desafios. Uma igreja que sofria muitas doutrinas, muitas falsas doutrinas, muitos falsos mestres, querendo corromper a igreja de Éfeso. E então o apóstolo Paulo vai dando orientações práticas para Timóteo do que ele deveria fazer para conduzir essa igreja, mesmo ele jovem, já tendo um bom discipulado, um bom mestre, um bom pastoreio. Deixa eu te falar uma coisa, para quem tem um bom discipulado, um bom mestre, um bom pastoreio, um bom líder espiritual, um bom pai espiritual, deixa eu te falar, você vai longe, você vai voar, você vai muito alto. Está aí o segredo daqueles que fizeram coisas extraordinárias no reino de Deus. Então, o que é preciso saber para vencer esse espírito de orfandade? Primeira coisa, no momento em que reconhecemos Deus como nosso Pai, a verdadeira cura começa a acontecer. Diga amém, aleluia, glória a Deus. Capítulo 1, verso 2. A Timóteo, verdadeiro filho na fé. Olha só como é que Paulo se referia a Timóteo. Verdadeiro filho na fé. Paulo, ao chamar Timóteo como verdadeiro filho, ele estabelece um relacionamento de paternidade espiritual. Ele quer que Timóteo entenda que assim como ele é um pai espiritual para ele, Deus é o pai de todos nós. Entende que a maneira como você lida com pessoas reflete a paternidade de Deus? Quem está entendendo o que eu estou falando? Você entendeu isso? Às vezes nosso filho odeia a palavra de Deus, não quer orar, não quer ler a Bíblia, não quer buscar Deus. Às vezes porque ele ficou sem vergonha mesmo. É verdade. Mas às vezes é porque nós também não soubemos demonstrar a paternidade de Deus na vida dele. A gente precisa avaliar isso. Romanos 8,15 diz: pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, diga amém, por meio do qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus, diga amém, aleluia, glória a Deus. Fala para o seu irmão assim, você é um filho amado de Deus, fala para ele. Um filho amado, não, fala para ele mesmo, você é um filho amado de Deus. Agora fala para o outro assim, você é o filho favorito. Não, estou brincando, não fala isso não, que não existe filho favorito. Não existe filho favorito. Mas todos nós somos muito amados por Deus. Eu falei de manhã, vou repetir. Pensa no pior cara do mundo que você conhece. Pensa naquele cara cafajeste. Aquele cara que rouba todo mundo. Aquele 171, eu sei que você está pensando em quem. Não é julgamento. Pois é. Deus ama ele do mesmo jeito que te ama. É difícil saber isso, né? Você não é amado nem um pouquinho mais que ele. Deus ama todo mundo igual, cara. Por quê? Porque o amor de Deus, ele é incondicional. Repete comigo, incondicional. Não tem nada que você faça que pode fazer com que Deus te ame mais. Isso é muito estranho para nós, não, gente? Fala a verdade. Mas é verdade, porque é por isso que ele é tão misericordioso. Mas sabe qual é a boa notícia? Além disso, a boa notícia é que você não pode aumentar mais o amor de Deus para você, mas você pode usufruir mais do amor dele do que outros. Todos tiveram acesso à presença de Jesus, mas nem todos foram íntimos de Jesus. Todos tiveram acesso à presença de Jesus, mas nem todos puderam ter acesso à intimidade de Jesus, à comunhão com Jesus, a estar no colo de Jesus, a ter o beijo de Jesus, o abraço de Jesus. Quem está entendendo o que eu estou falando? Amém. Está disponível para mim e para você uma intimidade de um pai que te ama. Aleluia.
um pai que te protege, um pai que tem planos, projetos, sonhos para a sua vida mais ousados. E eu ouso dizer que se você está fazendo um projeto hoje que não depende de fé, esse projeto não é de Deus. Porque os projetos de Deus são maiores que você. Quem recebe esse amém? Glenn? É maior. O projeto de Deus exige ousadia, fé, coragem. Vai exigir que você dependa completamente dele, do agir dele. Porque Deus é muito maior que a gente. Então o que eu quero que você entenda é que você foi um filho que foi projetado por Deus. Antes de você nascer, Deus já te conhecia. Você tinha projetos, planos, sonhos. E que você não está aqui nesse mundo por acaso. Mas você precisa entender que por mais que Deus tenha projetado você, você tem um livre-arbítrio se você quer o lugar de filho ou se você quer o lugar de servo, de escravo ou lugar de bastardo. O filho pródigo entendeu, de repente, que ele não precisava mais estar no lugar de filho, que ele poderia sair, pegar a sua herança e fugir. Até que depois de tanto sofrer, caiu a ficha dele. A Bíblia diz que ele caiu em si e pensou, cara, se Deus me tratar como um dos servos, ainda assim, você vê quanto ele não conhecia seu pai, porque ele pensava que o pai ia tratar ele como servo, só que na verdade o pai estava de braços abertos para recebê-lo como filho amado. Você viu um amém, glória a Deus, aleluia? Então, nosso problema, o religioso, ele trata Deus como um patrão, ele enxerga Deus como alguém carrasco, alguém que está pronto ao tempo todo a vir com 7 pedras na mão em cima de você, e não reconhece muitas vezes que Deus se importa com cada escolha, com cada ação, com cada situação que você está vivendo. Sabia que muitas das coisas que você não tem visto respostas de Deus é simplesmente porque você não ora. E sabe por que você não ora? Porque você não acredita no cuidado de Deus. E sabe por que você não acredita? Porque você não se vê como filho. Essa é a verdade. Se a gente entendesse que nas coisas simples Deus se importa e nos responde, nos atende. Sabe que orar não é o mais difícil? O mais difícil é ter a certeza que Deus responde às nossas orações. E eu vou te falar uma coisa, só tem certeza que Deus responde às orações quem se vê como filho. Fala para o irmão do lado que essa é forte, fala assim, só tem certeza que Deus responde às orações quem se vê como filho. Não tem jeito, irmão. Porque senão é apenas não é uma oração, é uma reza que você repete todo dia, mas você não tem a mínima convicção de que Deus está ouvindo ou que Ele vai responder. Você não tem testemunhos para contar daquilo que Deus tem respondido diariamente a você. Por quê? Porque muitas das vezes você ora, mas você não crê, você não acredita, não vê esse cuidado. Ele nos adotou, não por necessidade, mas por amor puro. Posso ouvir um amém, glória a Deus, aleluia? Ele não tinha necessidade nenhuma de te adotar, mas Ele te ama, e por isso Ele adotou a gente como filho. Deus é o Pai que sempre desejamos, mas nunca pensamos que poderíamos ter. É o nosso Deus. Deus é o Pai que nos ama incondicionalmente, independente do nosso passado. Não tem nada que você faça que pode fazer Ele desistir de te amar. Nem a morte, nem a vida, não é? Não tem um texto que fala isso? Mas você pode se aproximar mais dele e usufruir mais desse amor. O fato dele te amar não significa que automaticamente você vai usufruir desse amor. Você entendeu isso que eu falei? Porque você pode estar como um filho pródigo, distante, longe, sofrendo. Quando na verdade o que Deus espera é que você esteja perto, na casa, com Ele, sentado à mesa, usufruindo do cuidado, do amor, da proteção dos seus servos, da proteção dos anjos do Senhor na nossa vida. Quem crê nisso em nome de Jesus? É sobre isso. Salmo 103, 13 diz: como um pai tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Diz amém, aleluia, glória a Deus. John Piper disse: Deus não é apenas nosso Criador, Ele é o nosso Pai que nos adotou em sua família. Diga amém. Joe Stott disse assim: na cruz Jesus nos deu o privilégio de sermos chamados Deus de Pai. Porque assim, o que acontece? Até a cruz a gente se via como escravo, como servo.
Mas a partir do momento que Ele nos adota como filho, irmão, nós temos livre acesso ao nosso Abba Pai. Repete comigo assim, Abba Pai. Queria que você fechasse seus olhos, colocasse a mão no seu coração e falasse, Abba Pai. Ah, meu paizinho. Fala para Ele, eu te amo, papai. Obrigado pelo seu sacrifício na cruz do Calvário. Obrigado pelo seu amor incondicional, pelo seu cuidado na minha vida. Agradeça a Ele em nome de Jesus. Mateus 6, verso 9 diz, assim orem, Pai nosso que estás nos céus. O próprio Jesus nos ensinou que a oração deveria ser chamando a Deus como Pai. Entende como a paternidade é fundamental na nossa vida, sim ou não? Entende isso? Tozer dizia o seguinte, cada alma anseia por um Pai celestial que cuida e protege. É sobre isso. 1 João 3, verso 1. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados de filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Então fala o sermão novamente, fala assim, você é filho amado de Deus. Fala para ele. Você é filha amada, você é filho amado de Deus. Amém? Glória a Deus. Segundo, a disciplina de Deus não é apenas para nos punir, não é apenas para nos punir, mas para nos moldar segundo sua imagem e semelhança. Olha o que diz a segunda carta a Timóteo, capítulo 3, verso 16. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Então ele falou de repreensão, de correção e de educação, ensino. Deus educa a gente o tempo todo. Deus ensina a gente o tempo todo. O nosso desafio é saber enxergar os nãos de Deus como uma repreensão e uma educação, e não como muitas vezes a gente enxerga uma maldade de Deus. A gente tem muita dificuldade de confiar na direção de Deus. A bem da verdade é que normalmente a gente confia mais na nossa direção do que na direção de Deus. Sim ou não, gente? Não é difícil? Às vezes eu olho para o relógio e falo, Senhor, tem certeza que o Senhor não está atrasado? Quem já fez essa oração? Confessa além de mim, Deus da vitória. Pô, confessa, gente. Sim ou não, gente? Vamos lá, vamos confessar. Senhor, o Senhor não está atrasado? O Senhor não está demorando demais? Tem certeza que esse é o tempo? Porque Deus tem a maneira de tratar a gente, de moldar a gente, de cuidar da gente, de proteger a gente, de livrar a gente. Cara, essa tragédia que aconteceu desse avião, sim ou não? Que caiu em Vinhedo. Muito triste. Só que o que a gente sabe é que 10 pessoas deveriam estar naquele avião e não estavam. E o que a gente sabe é que algumas delas brigaram feio. Inclusive uma quase bateu no Uber, não foi? Brigou feio com o Uber porque o Uber não conseguiu chegar a tempo. E a gente é assim, como um filho mimado, a gente briga com Deus, a gente questiona Deus. Quando na verdade tudo que Deus está fazendo é nos livrando, nos guardando, nos protegendo, nos tratando, nos moldando, nos tratando por dentro. Sim ou não? Então você pode agradecer, Senhor, obrigado pelo seu cuidado, seu livramento na minha vida, em nome de Jesus. Deus guarda a gente o tempo todo, gente. Diariamente, o que a gente vê acontecer no avião é o que acontece na nossa vida diariamente. Você foi livrado pelo menos 3 acidentes de carro ali, só naquela curva. Sim ou não? Quem acredita nisso? Você podia ter escorregado no boxe, ter batido com a cabeça e ter morrido hoje. Nossa, pastor, que triste, mas é verdade. Sim ou não? Alguém já viu alguma história de alguém que passou por isso? Sim ou não? Eu já ouvi. Então, na verdade, Deus ele cuida da gente, protege a gente o tempo todo. Ele guarda a gente o tempo todo. Mas nós precisamos aprender a confiar na disciplina, na direção, na correção do Senhor. Provérbios 3:11 diz: Filho meu, não despreze a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Então Deus corrige a gente o tempo todo. Deus guarda a gente o tempo todo. Nós precisamos reconhecer isso, reconhecer essa repreensão do Senhor de verdade. A confiança em Deus é o antídoto para que o medo, que o espírito de orfandade traz, seja derrubado. Quando nós estamos debaixo do espírito de orfandade, a gente age de forma, muitas vezes, independente. A gente quer provar para o nosso pai que a gente vai ser melhor. Já que ele me rejeitou, então agora eu vou provar que eu vou ser melhor.
eu vou ganhar mais dinheiro, eu vou focar mais nisso, eu vou focar mais naquilo. E muitos vivem num espírito de independência. E a gente transfere isso para Deus. Muitas vezes a gente acredita mais na nossa direção. A gente quer provar para Deus que a gente vai conseguir, que a gente vai fazer, que a gente é inteligente o suficiente. Mas a bem da verdade é que se Deus não estiver com a gente está morto, lascado. Você só está respirando agora porque Deus permitiu. Quem já teve enfermo sabe. Quem já operou? Quem já fez alguma operação aí? Levanta a mão. Quem já fez operação? Gente, eu tenho um amigo que ele falou assim, cara, depois que eu passei o que eu passei, toda vez que eu vou no banheiro urinar, eu agradeço a Deus. Sim ou não? É assim que nós somos, cara. Nós somos totalmente dependentes do Senhor. Terceira coisa, relacionamentos saudáveis são um solo onde a identidade de filho floresce. Olha só, 2 Timóteo 2:22. Fuja das paixões da mocidade. Siga a justiça, a fé, o amor, a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Olha a instrução de Paulo mais uma vez, dizendo, olha, você precisa fugir de amizades erradas. E entender que você vai crescer convivendo em comunidade, com aqueles que estão no mesmo propósito, na mesma missão. E como igreja, Satanás tem batido forte contra isso. Cada vez mais tentando convencer a gente que nós não precisamos da igreja, que nós não precisamos viver em comunidade, que nós não precisamos um do outro. Ei, nós aprendemos demais um com o outro, irmão. É o ferro afiando o ferro. Fala assim para o seu irmão, você fala assim, é o ferro afiando o ferro. Fala assim, você está me afiando, miserável, mas eu te amo. Por que isso? Porque a gente tem que perdoar. A gente tem que reconhecer, a gente tem que amar. Uma coisa que eu sempre falo, quer ver um trem para amadurecer a gente, se chama casamento. Diga, ai, man. Fala, ai, man. Irmão, casamento é o seguinte, é a escola do caráter. Você tem que aprender a perdoar, você tem que aprender a dizer sim, você tem que aprender a dizer não, você tem que aprender a esperar, você tem que aprender a ceder, você tem que aprender a ouvir. Fala assim, ouvir. Não, fala assim, ouvir com qualidade. Você tem que aprender a dar tempo de qualidade, você tem que aprender a dar presente, você tem que aprender a servir junto, sim ou não? Olha quanta coisa Deus está falando aqui na sua vida hoje. Casamento é isso, irmão. É a escola do caráter, é casamento. Então, a verdade é que a gente cresce quando a gente convive com o outro. Isso é tão sério para Deus, que a Bíblia diz que Deus se manifesta nas relações de amor. Então, quando a gente muitas vezes expressa o amor para alguém, libera um perdão, fica livre de uma mágoa, de um ressentimento, honra o nosso Pai, mesmo sem Ele não merecer, a gente honra, porque é bíblico. Eu aconselho você, que teve algum problema com seu pai, sabe, a perdoá-lo. Ah, pastor, mas ele não está mais vivo. Então, escreva uma carta em oração, entregue para Deus, liberando perdão. Senhor, eu não quero mais carregar isso no meu coração. Libero, me perdoe. Agora, se ele ainda é vivo, vá até ele, libere perdão, converse com ele, fala, pai, eu amo a sua vida. Por quê? Porque, primeiro, porque Deus mandou eu amar, e segundo, porque eu quero te honrar, porque você é o meu pai, você me colocou nesse mundo. Se não fosse você, eu não existia. Talvez seja por isso que Deus mandou a gente honrar o pai, principalmente. Isso é muito importante, porque isso vai nos curar do espírito de orfandade. Nenhuma pessoa que não venceu isso ainda pode viver sem espírito de orfandade. Não tem como. O primeiro passo para a cura da orfandade é resolver os problemas com os pais. Porque a gente vai transferir. Então a gente precisa resolver. Ir até ele. Liberar perdão. Não importa o que ele fez. Pode ser a pior coisa do universo. Você tem que ser livre desse veneno. Se ele não vai te perdoar, se ele não vai te tratar bem, se ele vai fazer diferente, se ele vai continuar implicando, não importa. Aí é ele Deus, mas você está livre desse veneno de você. Você está livre desse mal. Você está livre, você está curado hoje. Quem crê nisso em nome de Jesus? Eu quero declarar que Deus está curando você hoje. Está curando seu coração. Vai fazer você sair daqui mais leve, com a certeza da paternidade que Deus criou você para usufruir em nome de Jesus. E você vai usufruir isso em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, cultivar relacionamentos saudáveis é crucial para a gente combater o espírito de orfandade. A gente aprende um com o outro, é um com o outro,
é perdoando ao outro, é convivendo um com o outro, é servindo um com o outro. E Satanás sabe disso. Ele sabe que a igreja é a maior escola para a gente aprender a servir no reino de Deus, para a gente poder aprender a lidar com pessoas, para a gente crescer no nosso ministério, para a gente multiplicar os nossos dons e talentos. É dentro da igreja, irmão, é tudo na comunidade. É aqui que a gente aprende a viver isso, a usufruir isso, a receber isso, a perceber isso. É aqui. Então nós temos que estar atento a isso. E por último, a verdadeira paternidade espiritual nos leva a enxergar o coração do Pai em tudo que fazemos. Diga para o seu irmão do lado, fala assim: a paternidade vai nos levar a enxergar o coração do Pai em tudo que fazemos. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 13, diz assim: mantenha o padrão das sãs palavras que de mim você ouviu com fé e com o amor que há em Cristo Jesus. Por meio do Espírito Santo que habita em nós, guarde o bom tesouro que lhe foi confiado. Gente, o que Paulo está dizendo aqui? É que a principal coisa que Timóteo deveria guardar é o bom tesouro. O que é esse bom tesouro? É a sã doutrina, é a palavra que ele recebeu, a instrução, os ensinamentos de Paulo. Ele deveria guardar no seu coração e nunca perder isso do seu coração. E o que se ensina para nós? Ensina para nós que além de você receber essa paternidade de Deus, usufruir dessa paternidade de Deus, desse amor, desse cuidado, desse lugar de filho, Deus te deu uma missão, que é distribuir, que é dar essa paternidade para seus filhos espirituais. Você tem essa missão. A sua missão é gerar filhos espirituais. Deus conta com você para isso. Pode dizer amém? Pode dizer, Espírito Santo, conta comigo. Eu não sei o que Deus tem para você, quais os lugares que Deus quer levar você, quais as áreas que Deus quer usar você, mas uma coisa eu te garanto: você foi chamado para gerar filhos espirituais. O que essa palavra nos ensina é que assim como Paulo foi para Timóteo, um discipulador, um instrutor, um mestre, na cultura judaica era muito comum. Eles olhavam para o mestre como rabi, como mestre, como aquele como pai espiritual. Eu quero declarar que você vai ser pai espiritual na vida de alguém, que você vai ser mãe espiritual na vida de alguém, que você vai adotar alguém como um filho espiritual na fé, que você vai gerar, que você vai cuidar, que você vai batizar, que você vai discipular, que você vai gerar nele um coração apaixonado por vidas, apaixonado por cuidar de pessoas, apaixonado por discipular gente, por abraçar pessoas. Quem recebe essa palavra em nome de Jesus? Vamos ficar de pé. Quero profetizar isso no seu coração, em nome de Jesus. 2 Timóteo 2:2: e as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie-as a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar a outros. Confie a homens fiéis. Está dizendo, você vai ter que confiar com pessoas, você vai ter que delegar a pessoas, você vai ter que instruir pessoas para passar para outros também. Você vai ter que formar novas pessoas. A verdadeira paternidade não é definida pelo sangue, mas pelo amor e pela presença constante. Diga amém, aleluia. Cada oração é uma conversa com o Pai que nunca te abandonou. Quem crê nisso, diga amém. Deus não apenas te criou, mas te escolheu como seu filho para sempre. Nós vamos cantar. Depois eu quero orar com você. Eu quero fazer uma oração para que você de fato entenda o que Deus espera de você, para que você entenda aquilo que Deus sonha para você, para que de fato, talvez, se você se perdeu nessa conexão, na sua paternidade em Deus, nesse desfrutar desse lugar de pai, e você talvez tenha se perdido naquilo que Deus espera de você como um pai espiritual na vida de alguém. Hoje eu quero profetizar uma unção nova sobre a sua vida em nome de Jesus. Quem crê nessa palavra em nome de Jesus? Quem crê nessa resposta de Deus para a sua vida em nome de Jesus? Então vamos cantar essa canção, depois eu quero orar com você. Amém?